O problema da participação é isso, né? A gente não é novidade nenhuma, isso acontece em qualquer iniciativa, mas a criação de... A questão não é tanto número, não, sabe? Se daqui a gente consegue formar... É um termo que eu não gosto muito de usar, não, mas não consigo achar outro melhor. Elites políticas locais, contra elites políticas locais, porque a gente não pode cair numa ilusão, né, da participação, achar que todo mundo vai dar as mãos, vai fazer uma grande ciranda e vamos resolver os problemas abraçados. Não, a participação eu vejo, pelo menos, como um laboratório para formar novas elites políticas. Elites políticas, pessoas que vão liderar, pessoas outras que não vão ter essa iniciativa, porque senão essa coisa do coletivo, a gente fala, não, coletivo, mas em algum momento é preciso individualizar responsabilidades, né, e não ficar esperando que a participação seja perfeita, porque não existe, né? Não existe, sempre seletiva. Se você for ver, todo conselho, toda experiência de participação tem uma seletividade, né, um número muito restrito de pessoas que participam. E o que acontece é que dali saem vozes diferentes. Mesmo sendo uma coisa restrita, quem está aqui está trazendo demandas que não seriam trazidas se não tivesse esse evento aqui, né? Ou o evento, estou falando do evento, mas do projeto como um todo, né? Não, eu concordo e discordo. Eu concordo, realmente, a gente tem aqui o suprassumo, né, e este suprassumo seria, como é que se diz, divulgador, não, repassador. Seríamos repassadores. Mas eu acho que mesmo, se nós falarmos de lideranças, eu vejo um movimento desse em que faltam lideranças. Não estou falando da grande massa, não, mas de pessoas que no Facebook constantemente estão batendo nessa tecla do transporte. Aceito lá a colocação dela. Ela devia estar doida para vir, mas quase que não conseguiu, porque não conseguiu o transporte. Ou seja, nós estamos vivenciando, para a presença das pessoas aqui, o problema que nós estamos discutindo. Mas eu acho que podíamos ser mais. Quando me convidaram, eu não entendi por que eu estava aqui, mas quis vir. Quis vir porque eu acho que é papel de um professor de história da escola, do Estado, e que tem uma série de alunos, né? Eu acho que eu tenho que ter esta participação. Eu acho que nós temos que ser mais cidadãos, no sentido de cobrarmos. Eu não preciso do transporte público. Eu trabalho aqui a 10 passos da minha escola, não é? Enfim, eu tenho meu carro particular, mas é um problema da minha cidade. E isto tem que me atingir. E eu tenho que me mobilizar para a resolução desse problema. Porque a gente tem que entender que se hoje esse problema não é meu, amanhã ele pode ser. E essa atitude meio blasé do brasileiro é que faz com que os políticos não deem importância às coisas que precisam. Porque eles acham que o povo vai sempre, no dia do jogo do Flamengo, ou no desfile da escola de samba, do circo, as pessoas vão esquecer das demandas importantes. É isso que eu tinha para... Obrigada, Fernanda. Só queria completar uma coisinha aqui antes da gente seguir. Acho que em resposta um pouco a essa coisa da mobilização também, né? O Territórios do Petróleo é um projeto de mitigação, que a gente falou de projeto de educação ambiental crítica, né, ligado aos projetos e empreendimentos da Petrobras. E aí o objetivo mesmo do projeto é trabalhar com a mitigação em formação de royalties. E aí, quando a gente forma o núcleo de São João da Barra aqui, né, que é o núcleo de vigília cidadã daqui, que é esse pessoal engajado e cheio de energia, eles escolhem o tema para dialogar com royalties, que é o tema da mobilidade urbana, né? Então, é importante a gente dizer que a mobilização ela é feita muito nas áreas também mais impactadas, nos bairros prioritários, né? Então, no corpo a corpo também, com cartazes, quer dizer, é um processo voltado para esse público prioritário, primeiro, e depois para
para o público que a gente já fala que é indiretamente impactado, né? Então, acho que isso é importante ressaltar. E dizer, assim, em relação ao que vocês estão falando também e vendo a inquietação desse pessoal, acho que quando a gente tem um núcleo, por exemplo, de vigília, né, que são 20 pessoas interessadas discutindo, isso já é um grandíssimo avanço, né? Então, e aí, se vocês estão utilizando o espaço que vocês têm de diálogo e de mobilização e permitindo que esse espaço, quando tem um evento como a Mesa Redonda, possa ampliar esse debate e discutir um pouco de mobilidade urbana também e trazer outras pessoas, o que vocês estão fazendo é um grande... estão botando uma grande pedrinha em cima do muro, né? Vocês estão dando um grande passo. E aí, enfim, queria deixar esse registro aqui. Tá? Vamos seguir. Temos mais uma pergunta, então, não é? Eu queria dizer, quando o professor Fernando, ele falou sobre a questão que ele vê muito em rede social, no Facebook, reclamações, críticas, sabe? E eu também vejo o mesmo. Eu vejo as pessoas ali reclamando, falando suas opiniões, expondo. Muitas das vezes não sabe nem o que de verdade está acontecendo, mas vai na publicação do outro, vai lá, quer falar algo, mas realmente não sabe. E uma coisa que eu sempre vejo que as pessoas sempre estão na rede social, mas não sabe ir diretamente ao prefeito, não vai em uma audiência pública reclamar. Sempre está ali na rede social, não tem, sabe, não tem aquela vontade, aquela força de vontade. E elas estão muito acomodadas. Quando a gente pega e chama, vai fazer um convite a alguém, eles já pensam que é coisa de política, vai ser sobre política, e quando chega aqui e vê que é algo diferente, já fica assim, pô, achei que era coisa de política, e a gente estamos acomodados, estamos muito acomodados, sabe, estamos com essa mania de sempre querer estar na rede social reclamando, reivindicando, mas pela rede social, mas não vai na audiência, sabe, não vai reclamar, não vai militar. E uma coisa que o professor... As coisas viralizam, na internet viraliza. Ah, tem isso, aconteceu um problema, viraliza. Mas quando você chama eles, fazem um convite sobre algo que é de extrema importância, eles não vêm, eles ficam assim. E a gente tem que saber uma coisa. Quem faz a mudança é a gente. Nós somos responsáveis pela mudança. Se a gente quer que uma atitude seja tomada, a gente tem que cobrar, a gente tem que militar, a gente tem que reivindicar. Porque a mudança só vai começar se a gente cobrar mesmo. E não vai ser um vereador, não vai ser um prefeito que vai mudar nada se a gente não cobrar. Porque se eles verem que a gente não está cobrando, eles vão ficar acomodados e vão achar que aquilo ali está bom. Entendeu? E é isso. As pessoas têm que pararem de ficar um foco somente na internet e não ir numa audiência, não cobrar, não militar, entendeu? E é isso. E, bom, pegando uma vaguinha... Tá perdida? Ah, agora te vi. Então, pegando o que a Laís falou, pegando o que a Ângela falou, pegando o que vocês falaram, eu concordo plenamente com elas, concordo com vocês e discordo ao mesmo tempo, desculpa. Eu concordo com a Laís e com a Ângela que a gente tem que correr sim atrás. Desculpe, o rapaz da sua direita, Fernando, falou que tem que ser uma parada mais individual. Concordo, mas todo coletivo começa no individualismo. Então, eu acho que não adianta nada também eu querer ser individual, eu vou agir sozinho e não vai dar. Porque se você for parar para pensar, hoje nós somos aqui quanto? 40, 50 pessoas? Quantos são todas as populações de São João da Barra? Se a gente for parar para ver isso, nós somos muito pouco. E o problema, a gente citou tanta coisa em Campos, nós tivemos uma mesa redonda, um evento lá, e a gente discutiu os problemas que tem na nossa sociedade. Aí muita gente falou, o solo está contaminado, a água está contaminada, o transporte está ruim. Eu pensei no seguinte, eu vejo dois problemas em São João da Barra. Primeiro, a falta de informação. Porque se hoje isso aqui fosse, como você citou, um jogo do Flamengo, o desfile de uma escola de samba, teria muito mais gente. Mas como é algo em prol da gente, não tem muita gente assim. E segundo, a falta de interesse do povo são-joanense. Não só do Quinto, não só daqui, mas de todos. Porque hoje você vê os jovens, concordo sim, você tem que divulgar na internet, mas só ficar ali, gente, vai ter negócio do territórios do petróleo. Gente, vamos nos reivindicar os nossos direitos. Não vale a pena. Está na hora do povo de São João da Barra ir para frente. Nós somos 30 e alguns mil habitantes. Eles são quantos na Câmara de Vereadores? Eu não quero falar em política,
Porque, como você falou, um argumento de um, muitas vezes, destrói todo mundo. Mas se essa maioria pensar e agir, o negócio flui, o negócio funciona. Não adianta um ou dois ir lá e reivindicar. Tem que ser todo mundo. Vamos chegar junto. Vamos sair desse negócio do comodismo em que, o negócio está ruim, mas eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, quem manda são os políticos. Você tem o voto e você, com direito de cidadão, você pode correr atrás. Muita gente pode estar aqui hoje, tipo assim, o que eu vim fazer aqui? O que você veio fazer, assim como eu, assim como o Fernando, assim como a Ana Paula, assim como todos nós aqui, é aprender primeiramente os seus direitos, saber que você tem eles e que você pode agir por meio deles. Então, não só somos nós, vamos falar com o vizinho, com gato, cachorro, papagaio e periquito, chama todo mundo, vamos para a rua, vamos sair desse negócio só de celular, de só falar aqui ou ali, todo mundo tem que correr atrás. Essa é a minha colocação. Obrigado. Obrigada. Eu queria falar um pouco. Eu agora comecei a dar uns pitaquinhos aqui, estou ficando animada, já estou me acostumando. É legal a gente pensar o seguinte: surgiu a gente numa mesa para falar de royalties de participações especiais, políticas públicas e mobilidade urbana. A gente está falando bastante de participação também, que a gente sabe que é primordial, é essencial, e isso tem que ser um debate que tem que estar com a gente todos os dias, né? É bacana ver que não é só uma questão né, não é uma questão particular, quer dizer, há uma necessidade de transformar essa luta em uma luta coletiva, numa luta maior, né, de gerar movimento. Então, isso é muito bacana, assim. E eu acho que, para isso também, já que tenho o papel de mediar esse debate, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ter argumento para poder mobilizar as pessoas para determinados, enfim, para uma luta ou para uma organização. Então, vamos aproveitar que a gente tem o pessoal aqui, né, o Roberto, o Fernando e o Hernan, para a gente também tirar algumas dúvidas sobre esse processo da mobilidade urbana, né? Porque eu acho que a gente pode entrar no tema da participação, que é maravilhoso, que a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas a gente tentar focar um pouquinho só no nosso tema, que é a mobilidade urbana, porque a gente pode sair daqui sem ter a chance, depois de lembrar, de falar, eu tive uma dúvida, eu queria perguntar sobre tal coisa e esqueci, tá? Então, só para fazer o papel de mediação e puxar para o tema. Temos mais alguma pergunta oral? Olha, a gente tem uma pergunta aqui que é: por que nós, do 5º Distrito de São João da Barra, sofremos tanto sem os transportes e até agora não teve nenhuma solução? Uma pergunta que foi endereçada aos 3, mas aí quem se sentir vontade. Então, por que sofre tanto sem transporte, né? Sem soluções? Como é que a gente pode debater esse tema? Há alguns anos atrás, a Sul não tinha nem estrada, né? Então, eu acho que, partindo desse pressuposto, eles pensam que não se precisa de meio de transporte num lugar que há pouco tempo não tinha nem estrada. Eu acho que é preciso que a comunidade ponha isso na mesa. Eu acho que a Sul tem uma força política muito grande. A política em São João da Barra, a política partidária em São João da Barra, sempre se decidiu com os votos do Açu. E aí eu acho que a comunidade tem que entender este seu poder e reivindicar esse tipo de coisa. Se eles são poderosos para eleger vereadores e prefeitos, por que não ser poderosos também na hora de exigir as mínimas reivindicações? As pessoas do Açu não estão querendo uma universidade, não estão querendo um centro cultural, estão até querendo, né? Mas é tão superficial o que se quer, é tão essencial, é tão básico, mas é preciso que o povo coloque isso. É preciso que o povo coloque que não anda mais a cavalo, não anda mais de charrete, não anda mais de bicicleta, não dá mais. Porque durante muito tempo, a história de São João da Barra mostra isso, alguém falou aí, né? Substituiu a canoa pela bicicleta. Durante muito tempo, São João da Barra se transportava muito bem todo mundo de bicicleta. Todos tinham a bicicleta e de bicicleta ia-se a todo lugar.
Mas a cidade cresceu, a mobilidade se ampliou. Hoje são muitas pessoas que moram dentro de São João da Barra e precisam ir para o Açu. É muita gente que mora em Gruçaí e precisa vir para dentro de São João da Barra. E aí a gente precisa colocar essa mobilidade como ponto focal da política de São João da Barra, né? Não é mais uma questão supérflua. Obrigada, Fernando. Olha, tem uma outra pergunta aqui, que eu esqueço seu nome direto. Francisco? O Júnior. O Júnior já fez essa pergunta mais cedo, mas a gente acabou indo para um... o viés da pergunta foi para o outro lado, né? Assim, a resposta foi para responder outras questões que eram importantes também. E essa pergunta volta aqui em mais 2 papeizinhos. Eu acho que é a ideia do transporte público, a ideia de transporte público, e eu acho que tem a ver com a ideia da gratuidade e do ser público. Então, o que é o transporte público e como é que se garante as gratuidades, não é isso? E por que não é para todos? Então, se o nome é público, por que não é para todos? E aí eu acho que deve ter, para diferenciar essa relação entre o ser gratuito e o ser público. Você fez uma pergunta para mim que eu me pergunto há muito tempo. É um problema de nomeação. O transporte nosso não é público, é coletivo, mas não é público. Né? Eu não quis entrar nesse debate na minha fala, que é longo, que é o fato de que para que o transporte seja público, o serviço tem que ser público, prestado por uma empresa pública. E isso que nós não temos há muito tempo. Fiz menção da CTC, lembrando que houve. Tá? Mas essa questão de serviços prestados por empresas públicas é uma questão que ninguém discute. Nem quer discutir. Ignora o motivo. Geralmente, enfim, o que envolve? Discutir empresa pública de transportes supõe pensar uma contabilidade que não seja do lojista, porque o tipo de ganho que o transporte dá não é o ganho privado, ele é público, e ele não entra na continha regular que a gente faz, nem se paga da mesma forma. Mas na maneira que nós estamos pensando o transporte há um bom tempo, é pensado como se fosse uma lojinha. Tá? Então, tem caixa, ganha tanto. Mesmo que fosse assim, o que é um segredo guardado a 7 chaves é quanto ganham as empresas. Em todas as partes. Esse tipo de transparência não existe em lugar nenhum. Pelo menos no Brasil. Tá? Eu citei propositalmente o Rio de Janeiro, que tem conselho municipal, mas o conselho municipal não discute preço da passagem. Portanto, isso não é público. Tá? Então, é uma questão, como dizer, central, mas toda a doutrina, ou tudo que se pensa em termos de gestão pública, não está pensando nessa direção. E isso sim é necessário, e creio que aí isso é algo que cabe, além da reivindicação, às universidades, a quem pode pensar. Obrigado. Obrigada. Estou pegando mais uma perguntinha aqui. Bom, então consegui... Tem uma pergunta aqui para o Fernando. Fiquei longe, voltei. Então, a pessoa pergunta assim: Fernando, você sabe me dizer por que o pessoal do 5º Distrito tem tratamento diferenciado em relação aos demais distritos? E aí tem outra para você também. O senhor acredita que uma consciência eleitoral mais crítica do povo participativa, pode vir a melhorar não só o transporte público, como também todos os aspectos da vida do povo são-joanense? Tenho certeza.
Eu estou batendo nessa tecla desde cedo. Se houver uma participação, a comunidade precisa dizer do que quer. E aí, eu tiro por algumas experiências que a gente teve. Há alguns anos atrás, nós tínhamos o teatro aqui fechado. Era um teatro particular. E São João da Barra tem uma tradição teatral bastante grande. E o teatro estava fechado, não tínhamos um espaço. Montamos um grupo, fomos para a rua fazer teatro, fizemos um grupo teatral e conseguimos como é que se diz? Da prefeitura, que ela desapropriasse o teatro foi reformado e foi entregue à comunidade. E aí por que aconteceu isso? Porque a comunidade demonstrou que aquilo era de grande importância para ela. Então eu acho que enquanto a classe política não entender quais são as verdadeiras demandas da sociedade, não vai acontecer. E é preciso que isto aconteça. Não vai ser botando fogo em pneu na estrada, não. Mas é uma cobrança sistemática. E essa cobrança sistemática tem que ser de toda a comunidade, senão passa a ser uma luta individual. Então, eu acho que é isso. Qual é a outra pergunta? A primeira era do 5º Distrito. Se você... Eu não acho que o morador do 5º Distrito tenha um tratamento desigual dos outros, não. Eu acho que todos são maltratados, sim. Eu acho que aqui na sede, por ser a sede, tem algumas vantagens apenas porque é a sede. Então, as agências de banco estão aqui, o poder público mais efetivamente está aqui, as melhores escolas, mas eu acho que os outros distritos são tratados com o mesmo descaso, né? E não acho que isso seja de agora, não. Isso é uma constante por falta desta colocação política. Eu volto a bater numa tecla que eu acho que é o grande problema, o individualismo das pessoas na sua colocação política. Os políticos todos sabem que se agradar individualmente, ele tem muito mais chances de um resultado eleitoral favorável do que se atender às demandas coletivas. E aí, isso enfraquece muito a nossa coletividade. A nossa coletividade é enfraquecida e, por isso, as demandas coletivas são enfraquecidas por essa visão individualista do brasileiro. Não vou falar do sanjoanense, não, do brasileiro.